Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa Direitos e Deveres Cidadania e Ação, aqui na TV Destaque Canonete Guarulhos. Hoje estamos com o Dr. Arthur Barbosa da Silveira, falando sobre concurso público e Procuradoria do Estado de São Paulo, do município de São Paulo também, e de toda a carreira que ele teve ao longo de várias aprovações em concurso público. É realmente, como o Dr. Clóvis falou no primeiro bloco, o Dr. Arthur parece que é mais velho, pelo currículo institucional que ele tem, também por tantas aprovações em concurso. Então, acredito que esse programa de hoje é muito voltado aos acadêmicos que nos assistem, porque serve de inspiração para quem deseja uma carreira de sucesso, uma carreira concursada e com os benefícios também do concurso público, estabilidade e outros. Mas, no primeiro bloco, o professor Clóvis fez a pergunta boemba e perguntou para o Dr. Arthur sobre estágio profissional, sobre a importância, se é relevante ou não. Eu torno a palavra então ao Dr. Arthur para responder a esse questionamento. Bom, respondendo ao questionamento do Dr. Clóvis, eu entendo que sim, o estágio profissional é muito importante como preparação para o próprio concurso público, porque por dois motivos basicamente. A primeira coisa, quando você entra no cargo público, não há ninguém que te ensina a trabalhar. Então, quando você é aprovado no concurso de promotor, ou juiz, ou procurador, como meu caso de experiência, não tem ninguém que pegue e fale assim, olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Não. Os processos chegam e você tem que dar conta. Então, o estágio é muito importante como uma ferramenta para você aprender a trabalhar. E também porque muitos concursos públicos exigem o estágio como tempo de exercício de estágio probatório, de carreira, para você poder ser admitido na carreira. Por exemplo, a magistratura exige 3 anos de atividade jurídica para você poder ingressar na carreira. O Ministério Público também exige esses 3 anos de atividade jurídica. Algumas procuradorias também exigem. E muitas procuradorias, por exemplo, a de São Paulo, o estágio profissional, ele vale como esse tempo de atividade jurídica para você ingressar na carreira. E, além disso, muitas carreiras contam como pontos, como pontuação de títulos, o tempo desempenhado no estágio. Então, basicamente, são vários motivos pelos quais eu recomendo o exercício do estágio profissional. Então, é mais ou menos o caminho que a gente sempre adota para orientar o acadêmico, né? Procurar, quer uma carreira de sucesso, começa a sedimentar através do estágio, né? É a experiência válida. Doutor Arthur, o que faz um procurador do Estado? O que você faz no seu dia a dia como procurador do Estado? Bom, doutor Clóvis, o cargo de procurador do Estado, ele é umbilicalmente ligado ao exercício da advocacia. Na verdade, o procurador do Estado nada mais é do que um advogado que defende os interesses do Estado. Então, o procurador do Estado tem como principal cliente, como único cliente, na verdade, o Estado. Então, o procurador do Estado exerce a advocacia em prol do Estado. Basicamente é isso. Só que na Procuradoria do Estado, além do exercício da advocacia, ou seja, além da atuação perante o Poder Judiciário, há uma possibilidade de ingresso em consultorias. Então, nesse caso, o exercício da atividade de procurador do Estado se diferencia um pouco da atividade jurídica, da atividade de advocacia perante os tribunais ou juízos. Nesse caso, há uma análise de contratos administrativos, verificação de investimentos do Estado, políticas públicas. Licitações, exatamente. Então, nesse caso, há uma pequena diferenciação. Mas, basicamente, 70% dos procuradores atuam perante os tribunais e juízos de primeiro grau. Então, nesse caso, há um exercício idêntico ao da advocacia privada, tendo como principal cliente o Estado. Semeando discórdia, o doutor Arthur é aquele que assina aquela bonita execução fiscal contra os nossos clientes. Exatamente. Doutor Arthur,
A Procuradoria de São Paulo certamente é diferente de outras procuradorias. Ela tem divisão de setor, cada procurador atua em uma área, em um segmento. Bom, a Procuradoria ela é bem dividida e bem hierarquizada. Basicamente, ela tem um gabinete, que é o gabinete do Procurador-Geral. Ela tem subprocuradorias especializadas e 3 principais áreas, que é o contencioso geral, o contencioso tributário fiscal e o consultivo. Consultivo são os procuradores que atuam em pareceres, licitações, como a gente já falou agora há pouco. Contencioso tributário fiscal é só a área tributária. Então, não atua com nenhuma outra área a não ser execuções fiscais. Ou também fazenda ré, que seriam ações anulatórias, declaratórias de inexigibilidade, etc. E o contencioso geral atua com todas as demais matérias, excluídas as fiscais. E dentro do contencioso geral, de massa, a gente tem várias especializações, como servidores, medicamentos e etc. E me diga uma coisa, na área trabalhista também atua? Trabalhista também, a área trabalhista é uma das áreas de atuação do contencioso geral. Então, a gente tem servidores, trabalhistas, medicamentos, ambiental, imobiliário. Então, há uma gama grande de especializações dentro do contencioso geral da Procuradoria. E, no caso da capital, há uma divisão mais especializada. Então, na capital, o servidor da trabalhista, o procurador que atua no trabalhista, só mexe com o trabalhista. Ou também servidor, ou residual, ou imobiliário. Agora, em Guarulhos, por exemplo, como há menos procuradores para trabalhar na seccional, os procuradores acabam acumulando. Então, o mesmo procurador atua em trabalhista e ambiental e imobiliário, e outros com servidor, residual, etc. Onde que é a sede da Procuradoria aqui em São Paulo? Do Estado? Do Estado de São Paulo? Sim. Aqui em Guarulhos? Aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos fica na Rua Íris, número 300. Há uma divisão, na verdade, de prédio, né? O prédio é de propriedade do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, ele faz uma cessão a título gratuito para a Prefeitura de Guarulhos, onde está instalada a Secretaria de Saúde. Então, há um prédio da Procuradoria dentro da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde ocupa 90%, né, da área, e os 10% remanescentes ficam com a Procuradoria, embora o prédio seja do Estado de São Paulo em cessão a título gratuito para a Prefeitura. Isso ele fica anexo ao Hospital Padre Bento? Para que o telespectador se localize? Ele não é anexo, ele fica na mesma rua. No caso é Emílio Ribas, a Rua Íris é uma travessa da Avenida Emílio Ribas, né? Então ele fica muito próximo ao Hospital Padre Bento. Ainda bem que o Estado cede o prédio, né? Porque se fosse em Guarulhos já estava despejado, né? Porque a maioria aqui na nossa cidade... É uma troca, porque na verdade muitos órgãos do Estado também ocupam imóveis que são locados pela Prefeitura. Parece que a Prefeitura não está pagando aluguel, mas aí é uma outra história. Mas tem muitas situações aqui que se a Prefeitura não der o prédio, não funcionaria, né? É um problema isso aí. Doutor Arthur, eu tenho uma pergunta. Você falou há pouco que você tem só um cliente que é o Estado. Exatamente. E o Estado é um paquidermo. Ele tem N ações, N motivos e N figuras, agentes políticos que trabalham dentro do Estado. E a economia do Estado é um tema que está sempre em voga. Então, em algum momento da tua carreira, isso é uma reflexão para o acadêmico que pensa em um concurso. Enquanto advogados, nós escolhemos as ações que nós queremos trabalhar, na grande maioria das vezes. Você já não tem essa liberdade. Exatamente. Porque, como disse há pouco, é distribuídas as pastas por sorteio ou por área, por segmento, que seja, e você tem que atuar defendendo o bem do Estado, que nem sempre é o seu bem, é o que você acha que é correto. Né? O caso de medicamentos, cirurgia, deve ser o mais emblemático que a gente tem nesse segmento. Sim. Como você lida com essa questão? Sua convicção pessoal contra a convicção estatal? É bem difícil, porque a Procuradoria do Estado, o procurador do Estado atua
com base numa hierarquia bem grande. E essa hierarquia implica orientações normativas, implica ordens de serviço e elas têm que ser cumpridas. Então, muitas vezes, a gente se depara com causas em que nossa convicção pessoal indica que não deve haver recurso ou deve haver desistência, mas a gente não pode praticar isso porque há uma orientação normativa impedindo isso. Então, é muito difícil lidar com isso. Eu disse que o único cliente nosso é o Estado. Realmente é isso, porque a Procuradoria do Estado de São Paulo não permite a advocacia privada. Então, ela é uma carreira de dedicação exclusiva. Entretanto, todos os outros colegas dos outros estados, exceto 1 ou 2 estados, salvo engano, eles permitem a advocacia privada. Então, os procuradores de outros estados, eles não sofrem tanto quanto nós, porque nós só podemos advogar em prol do Estado e tendo como único cliente o Estado e tendo que muitas vezes defender teses que nossa convicção pessoal não permitiria que defendêssemos. Os colegas de outros estados, eles têm essa liberdade de exercer a advocacia privada e eles podem, vamos dizer assim, desforrar na advocacia privada defendendo teses do interesse deles. Então, às vezes, é um sofrimento bastante grande como profissional. Agora, me diga uma coisa, e essa possibilidade de que algumas procuradorias dão em outros estados de advogar particularmente, isso não te choca com o Estatuto da Advocacia, não? Choca, realmente choca, porque muitos entendem que isso implicaria uma preferência ou um tráfico de influência ou alguma coisa nesse sentido. Mas as advocacias dos outros estados que permitem a advocacia privada, elas não permitem essa advocacia contra o ente que remunera. Então, por exemplo, o procurador do estado do Rio de Janeiro, ele pode advogar de forma privada, desde que não advogue contra o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, é uma forma de minimizar essa distorção que pode haver. Mas aqui em São Paulo, você é impedido pela legislação do Estado ou é a OAB que cria a dificuldade? É a própria lei orgânica da Procuradoria. Que não permite. Não permite. A lei orgânica expressa que o exercício do cargo de procurador do Estado exige dedicação exclusiva, sendo impedido o exercício fora das atribuições da Procuradoria. Salvo engano, essa questão de procurador é impedimento, né? Impedimento. Não é incompatibilidade. Então não haveria motivo, né, para não advogar, né, no mundo. Exatamente. É isso que defende a própria associação, né, da Procuradoria de São Paulo, ela defende isso. Que não há nenhum impedimento, não haveria nenhuma incompatibilidade no exercício da advocacia privada, porque todas as outras procuradorias dos outros estados permitem isso. São Paulo, salvo engano, é o único estado, ou juntamente com outro estado, que eu não me recordo agora o nome, são 2 estados de todos os estados da federação que não permitem. De que ano é essa lei? Eu acredito que a remuneração, doutor Arthur, deve ser boa, então. Porque se o Estado quer exclusividade, porque ele deve te pagar bem, né? Sim, é uma remuneração boa, Não é, Caiu. Não é a maior do Brasil, né? Mas é uma remuneração boa e por esse motivo também o Estado entende que não é correto permitir, né, a advocacia privada, já que ele remunera bem. Esse é um caso típico de que não há prova, mas há evidência. Exatamente. Não há prova, mas há convicção. Exatamente. Doutor Arthur, uma última pergunta. Tá na hora. PGE é o último concurso? Sim ou não? Sim, é o último concurso, tanto que eu já estou com 36 anos e realmente não estou mais com gás, vamos dizer assim, para estudar mais tanto tempo, né, que exige. Porque uma preparação para o concurso público não é de um dia para a noite. Então, eu estou com 36. Para almejar um cargo de magistratura, mais 2 ou 3 anos. E eu não estou com esse gás, vamos dizer assim. Tá gravado. O doutor Arthur se entregou, porque
Eu achei que ele tinha 26 anos, pela aparência. Ah, imagina. Mas ele fez questão de confessar que tem 36. Quem me dera. E fez questão de confessar que ganha bem. Isso são poucas pessoas têm essa coragem. Rodrigo, chegou o final do nosso Uma pena. Uma pena. Uma pena. Nós tínhamos mais algumas perguntas para fazer, mas certamente o doutor Arthur vai ser convidado para uma outra oportunidade. Ele concluiu agora a pós-graduação aqui na FIG Unimesp, tive a satisfação de tê-lo como aluno, né? E em razão disso, desse potencial, é que eu o convidei para participar. Lembro aos nossos telespectadores que o nosso programa é reprisado terças-feiras, 7h30 da manhã, e poderá ser assistido em tempo real pela internet, né? Os telespectadores que tenham amigos e conhecidos podem recomendar acessando a tvdestaque.com.br. E os vídeos ficam gravados na TV Prolégio, do site prolegios.com.br. Doutor Arthur, nós colocamos para a despedida, para as considerações finais, bem rapidinho, que o Geraldo está ali já sinalizando que o tempo avançou. Pois é, doutor. E muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço muito. Uma pena que a entrevista, o tempo é limitado, porque daria para conversar aqui horas e horas tranquilamente. Eu estou entre amigos aqui. Agradeço muito, doutor Clóvis, doutor Rodrigo, que foi realmente fantástica a entrevista. E para você que está nos assistindo, eu recomendo que tenha foco no que você quer. Porque nada é impossível, é só a gente lutar que a gente consegue. Pela divisão de bancada, mais uma vez, a doutora Arthur pela presença, e a você que assistiu ao nosso programa hoje e com certeza vai recomendar para os seus amigos. No próxima semana estaremos de volta, falaremos sobre o Sistema S, sobre o Sebrae, com o gerente executivo do Sebrae Guarulhos, Marcelo Paranzini. É uma honra ter sua audiência, até semana que vem. Obrigado.